O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de um ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa duas vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha. O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então, ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece.
O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade e não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate abordando essa garota. Ele pergunta para onde ela vai e tenta um papo descontraído com a garota. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e que está tentando resolver alguns problemas da sua empresa. Nate, já interessado, pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e que terminou seu relacionamento já faz 5 anos. Em seguida, Nate fala seu nome e se apresenta para ela, dizendo que é um prazer conhecê-la. E a impressão que a gente tem é que ela parece mesmo ter gostado do Nate. Aleluia! Em seguida, ela convida ele para almoçar e o Nate fala que eles podem ir no seu carro. E ele não perde tempo e arrasta ela para dentro do carro. Lá dentro do carro, Nate pergunta para ela com o que ela trabalha. Ela responde que trabalha com música e modelagem. Então, Nate pede para ela cantar uma música para ele, mas ela fala que precisa de uma melodia e um instrumental para ficar bom. Em seguida, o YouTube fala para ela que está morrendo de fome e pergunta a ela qual restaurante eles vão.
Depois de decidirem o restaurante que eles vão, é nessa hora que o teste começa. Um funcionário do Nate chega se passando pelo dono do carro e começa a dar o maior esporro no YouTuber, perguntando o que ele está fazendo com seu carro e por que não entregou até agora. Nate fala que já ia entregar o carro, porém que acabou conhecendo essa garota e eles estavam indo almoçar e depois ele ia entregar o carro. O cara fala pra ele dar o fora do seu carro porque ele já está puto com essa situação. Nate pergunta por que ele está sendo tão rude com ele e sai do carro fingindo estar chateado. A mulher desce do carro junto com o Nate e demonstra nenhum interesse pelo carro. O cara dentro do carro até chama ela para sair com ele e mostra seu relógio de luxo, mas a mulher se mantém firme e fala que não vai com ele. Nate fala que não era para ele ter aparecido tão rápido. A mulher fala que está tudo bem e que ele não precisa mentir porque ela gostou da personalidade dele e que ela tem um carro que está logo ali na esquina e que eles podem almoçar no carro dela. Então ela pede para ele esperar enquanto ela vai buscar o carro. Então Nate concorda e fica esperando ela voltar. E a mulher volta com uma super McLaren. É o quê? O YouTube fica surpreso ao ver ela chegando em uma McLaren. E ele vai até ela e entra no carro. Ele fala para ela que está gravando e tem uma câmera ali filmando, porque ele faz teste para ver a reação das mulheres para saber se elas são interesseiras após ver o carro de luxo dele. Ele fala que apreciou a atitude dela e que ela não é interesseira. Aleluia! Ele fala que tem uma McLaren e que aquela Lamborghini Urus também era dele e que tudo era só um teste. A mulher fica surpresa e em seguida eles descem do carro. Então, Nate pede para pegar o Instagram dela e depois dele elogiar ela por ter sido uma mulher sensacional sem interesse nenhum, ele chama ela para almoçar e mesmo depois do teste, eles acabam ficando amigos e vão almoçar juntos. O vídeo começa com o YouTube TK em um papo bem descontraído com essa morena. Ele pergunta se pode dar uma carona para ela e ela responde que não o conhece e não sabe se estaria segura com ele e que ela mora logo ali na frente e sendo assim ela não precisa de carona. TK pede desculpas e fala que começou mal e pede desculpas para ela. Ele fala que seu nome é TK, se apresenta para ela e pergunta qual o nome dela. Ela diz a ele que se chama Melry. Então, o YouTuber fala que está tentando conhecê-la melhor e que ele gostou dela e que ela chamou sua atenção. E fala que ela tem razão de não aceitar carona de estranhos. Então ele pergunta se ao menos ele pode pegar o seu número de telefone, pois ele pode se conhecer melhor e ela vai ver que ele é um cara muito legal. Ela diz a ele que talvez ela passe seu número para ele, dependendo da conversa que eles tiverem, se for agradável para ela. Então TK pergunta para ela qual a programação dela de hoje e pergunta se ela tem algum compromisso. Ela o responde que não tem nenhuma programação para hoje e que se ele quiser eles podem sair para fazer alguma coisa. TK então fala que está ótimo para ele e que ele estava trabalhando e por isso está com essas roupas, mas que ele vai passar em sua casa para se arrumar adequadamente. Ela pergunta em qual lugar que ele vai levá-la. E TK fala que ela pode escolher o melhor restaurante que ele vai pagar para ela. Ela fala que quer comer frutos do mar e uma comida diferente.
Então TK toca na mão dela e fala que vai fazer o dia dela ser tão especial quanto ela. Então ele fala para ela vir com ele até o seu carro para eles irem até a sua casa para ele trocar de roupa. Então, quando ela acha que o carro dele é aquele carro simples e barato ali da frente, ele fala para ela que o carro dele é esse Corvette. E a garota fica muito impressionada com a nave do TK. E a seguir, ele fala para ela entrar no carro para ver como é bom o carro dele. Dentro do Corvette, a garota pergunta como que ele consegue ter um carro assim, trabalhando como operário de uma obra. Então TK explica para ela que ele é o engenheiro-chefe da obra e que está vestido assim porque faltou funcionário na sua equipe. E fala com ela que ele não liga muito para roupas e para ele tanto faz como ele está vestido ou se está como um simples operário. A seguir, ele pergunta por que ela foi gentil com ele e lhe deu muita atenção, mesmo quando ela não sabia que ele tinha um carro de luxo igual o Corvette. Ela fala que achou ele divertido e que gostou de conversar com ele. Então TK explica que ele está fazendo um teste para o seu canal no YouTube para saber se ela era interesseira. Então ele fala que está gravando e mostra a câmera para ela e fala que tem um cameraman ali filmando. Então ele fala que ela foi muito gente boa com ele, diferente das outras mulheres que são muito interesseiras. Ele chama ela para descer do carro para dar um oi para a câmera. Então TK encerra seu vídeo falando que ela não foi uma Gold Digger e que é uma mulher genuína, e fala que o Instagram dela está na descrição do vídeo do canal do TK. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like. E vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com o seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTube então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela.
mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira e que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira e fala que ele está realmente perdido e gostaria da ajuda dela. Porém, ela responde que está ocupada e não pode falar com ele agora. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e que ela tem namorado e sai andando. O Nate então vai até a sua McLaren e é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela vem até ele toda interessada, perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim, dá um abraço nela e se apresenta para ela. Ela então pergunta o que ele está precisando e ele fala que queria saber o nome dessa rua onde tem um bom restaurante. Dessa vez, a garota passa para ele todas as informações e fala que ela estava muito ocupada numa ligação importante. Ele então pergunta se ela estava falando com o seu namorado. Ela fala que não, porque ela não tem namorado. Ele questiona que ela disse que tinha um namorado e ela responde que estava jogando com ele. Em seguida, ele pergunta com o que ela trabalha, e ela responde que trabalha como social media. O Nate então fala que é bem legal esse trabalho e pergunta se pode pegar o número dela. E dessa vez, ela passa para ele seu telefone sem nenhuma dificuldade. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro mais à vontade. Dentro do carro, resumindo, ela fala que ele podia levar ela para fazer compras no shopping. Porém, o Nate fala que primeiro quer conhecê-la melhor para saber se ela é uma mulher que ele quer no seu ciclo de confiança. Ela fala que ela é genuína e que ela pode oferecer muita coisa para ele. Nate então pergunta por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela. E ela responde que estava com pressa e não podia desligar a chamada. O Nate fala que foi só ver a sua McLaren e que ela demonstrou interesse na mesma hora. Ela então fala que gostou mesmo do carro dele e que ele parece um cara bem sucedido. Ele então fala que ela deu energias para ele, que ela é uma garimpeira de ouro e que ela interessou mais no carro do que nele. E pergunta se ele não tivesse a McLaren, se ela tinha parado para conversar com ele. A garota fala que sim, que ela ia querer falar com ele do mesmo jeito. Sei como é que é. O Nate então fala que ele não vai conseguir ter uma relação com ela sabendo que ela se interessou mais no carro do que nele. Ele então fala pra ela que é melhor ela descer do carro porque ele não quer mais nada com ela. Ela desce do carro achando ruim e fala que ele é um idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo youtuber Nate. Iniciamos o vídeo com o Naya abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai e fala que achou ela muito linda e gostou do estilo dela. Em seguida, ele pergunta se pode falar com ela bem rápido. Porém, ela responde que não porque não o conhece e não fala com estranhos. O Naya fala que está tentando conhecê-la e dessa forma ele não vai ser mais um estranho. Porém, ela fala que tem namorado e é fiel ao seu companheiro. O Naya pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance disso acontecer e debocha do colar do Naya.
Em seguida, ele vai na direção da gloriosa Lamborghini. E quando a mulher vê a burrada que ela tá fazendo, na mesma hora ela dá meia volta e vai atrás dele perguntando o nome dele e se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e fala que se chama Nair e que o carro é dele. Ela pergunta se o carro não é alugado e ele responde que não e fala que tem os documentos do carro e pode mostrar para ela. Ela fala que não precisa, que agora ela acredita nele. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e ela passa o telefone para ele sem nenhuma dificuldade. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que sim, mas que o relacionamento deles não está nada bom e que ela está pensando em se separar. O Nair fala que ele não quer arrumar problemas para ela e fala que está tudo bem se ela não quiser mais conversar com ele. Ela responde que não, que ela gostaria de conhecê-lo melhor e dar uma volta na sua Lamborghini, porque ela gostou muito mesmo do carro. O youtuber fala que ele estava procurando um bom restaurante para ele almoçar e pergunta se ela não quer vir com ele, dar uma volta em seu carro e depois almoçar com ele. Ela responde que sim, que seria ótimo. O Nair pergunta se ela quer mesmo entrar no carro dele, porque o namorado dela não iria gostar. E ela fala que não tem problema e entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que vai acontecer, se o Nair vai mandar ela sair do carro ou ele vai levar para sua casa. Já dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando tentou iniciar a conversa com ela. Ela responde que ela é muito difícil e não dá bola muito fácil, mas que ela viu o potencial nele agora e quer conhecê-lo melhor. Ele então pergunta se ela mudou de ideia para conhecê-lo, se foi só por causa da Lamborghini. A mulher fala que o carro dele deixou ele mais charmoso e que não vai mentir. O Nair então fala que pelo menos ela está sendo sincera. Ele fala que gostou dela também e que quer conhecê-la melhor. Então ele chama ela para eles passarem na casa dele bem rápido para ele mostrar a casa para ela e que ela vai gostar muito. E ela aceita e concorda com ele. E daqui para frente não se sabe o que aconteceu e comentem aí o que vocês acham. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga para cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia um tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona porque ela chamou ele de esquisito.
Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim
vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O YouTuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do YouTuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro,
Em seguida, ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate.